No vídeo de hoje você vai entender o que são mocks, que talvez seja a coisa mais difícil dos testes unitários. E de quebra eu vou te explicar por que é tão difícil para você testar, criar testes unitários, como era difícil para mim também. Oi, eu sou o Filho da Nuvem. Se você é novo aqui no canal, bem-vindo ou bem-vinda. Você está numa playlist de testes automatizados. Eu te aconselho muito a clicar no primeiro link aqui na descrição para você voltar na playlist e você entender como a gente chegou até aqui. Eu já falei o que são testes automatizados, eu expliquei um pouco sobre a pirâmide de testes, mostrando vários tipos de testes automatizados diferentes. A gente brincou um pouco com Cypress, que é uma ferramenta bem legal para testes end-to-end. E no último vídeo, a gente falou sobre PHP Unity, finalmente, sobre testes unitários. Nesse último vídeo, a gente caiu nesse cenário aqui, ó. A gente estava brincando basicamente de um carrinho de compras, onde eu tinha uma classe com o método getTotal, que recebia vários itens desse carrinho de compra, e no final ele calculava o valor total da compra, baseado nos itens. Mas, para o final do vídeo, eu coloquei um valor extra nesse nosso cálculo, que é o cálculo de frete. Então, o total, né, que esse método tem que retornar seria a soma de todos os itens mais um FII, mais uma taxa. E essa taxa é descoberta a partir de uma outra classe, de um outro objeto, que é esse Delivery Fee Calculator, uma classe que calcula o valor, a taxa de entrega. Só que a gente viu que esse método, o que ele faz é usar uma API externa, ou seja, ele vai em outra aplicação usando HTTP para ele descobrir qual que é o valor de entrega. Por causa disso, todos os nossos testes unitários começaram a falhar, porque a gente esperava que o valor de entrega fosse 8 ou 0, mas por causa daquela soma que vai em outra aplicação, acabou que o resultado era 31 e 88. Esse problema que a gente está tendo é um dos maiores problemas de testes unitários que eu já vi no mercado e nas experiências que eu tive. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente está tendo aqui não é mais um teste unitário. O que é um teste unitário que a gente definiu no último vídeo dessa playlist? É um teste que testa uma unidade de código. E essa unidade de código pode ser, por exemplo, um método. Então, a gente está testando um algoritmo dentro de um método. O que está acontecendo aqui é que a gente não está testando somente um algoritmo ou um método. A gente está testando dois ao mesmo tempo. Já te mostro como. A partir do momento que eu tenho um teste unitário aqui, que chamou o método getTotal, e dentro do getTotal a gente está chamando um outro método, calculateFee, no fim das contas o que está acontecendo é, a gente está testando esse algoritmo, só que a gente instanciou um objeto novo e a gente vai dentro desse método e acaba testando também, né, esse método, esse algoritmo. Isso não é uma unidade, a gente acaba tendo duas coisas sendo testadas. O que a gente quer quando a gente fala de teste unitário é separar essas unidades e testar elas individualmente. A gente vai ter testes unitários para o kart e possivelmente a gente vai ter testes unitários para o Delivery Fee Calculator, mas são testes separados. Por que eu quero esses testes separados? Porque senão eu acabo tendo a impressão, e é o que está acontecendo agora, que o meu teste sobre o kart está falhando, e aí o que uma outra pessoa pode imaginar? Ah, o algoritmo do kart está errado. Mas na verdade o algoritmo do kart está certo. O que está errado, ou o que está atrapalhando nossa experiência aqui, é a outra classe, a Delivery Fee Calculator. Então a gente não quer isso, a gente não quer uma segunda classe falhando, fazendo os nossos testes falharem por causa de uma outra classe que a gente quer testar. Então você pode me perguntar, Cláudio, mas não tem como eu resolver esse problema. Eu tenho aqui no meu kart, eu tenho um método, eu preciso, né, desse Delivery Fee Calculator. E eu preciso chamar esse método CalculateFee. Então eu não consigo separar as duas coisas. Sim e não. O que a gente está tendo aqui é o quê? Uma dependência. A classe cart depende da classe Delivery Fee Calculator.
E até aí, tudo bem. O único problema que a gente tem aqui é realmente instanciar essa nossa dependência no meio do método. E eu vou explicar agora a forma mágica para você resolver esse problema, mas mesmo assim depender dessa classe. Na orientação a objeto, a gente tem o conceito de um construtor de classe. Então, eu posso criar aqui um construtor. E o construtor é o quê? Ele nos diz um contrato para essa nossa classe cart. Toda vez que eu precisar instanciar, toda vez que eu precisar criar um objeto dessa classe cart, eu preciso passar as dependências, ou eu quero informar que essa classe depende de outras, depende de outro tipo de objeto. E no nosso caso, o que ela depende para funcionar? Ela depende da classe delivery_fee_calculator. Então, eu vou receber essa dependência no parâmetro do meu construtor. Eu não posso ter esse cart funcionando sem essa dependência, não faz sentido. Então, eu vou definir um atributo aqui. Vou guardar esse valor, né, o delivery_fee_calculator. E aqui embaixo o que vai acontecer é simplesmente que eu não preciso mais instanciar esse objeto, porque eu já tenho ele no meu this. Até aí tudo bem. Vamos ver se os testes passam. Obviamente os testes não passam, porque agora ele está reclamando que no teste a gente precisa passar essa dependência no construtor. Então vamos lá. Aqui eu vou precisar passar a dependência. Então o que eu vou fazer é, vou instanciar o fee_calculator, que é uma instância disso daqui, e depois eu vou passar para dentro do cart. Isso daqui a gente vai ter que repetir em todos os nossos testes, né? Porque agora, para instanciar o cart, eu preciso do fee_calculator. Então, se eu rodar, os testes continuam falhando. Por que os testes continuam falhando? Porque nada mudou, basicamente. A gente só tinha uma instância, uma instanciação, né? Uma criação de objetos dentro da classe cart, e o que a gente fez foi tirar isso, agora a gente instancia fora e a gente passa isso para dentro como um argumento do construtor, como uma dependência no construtor. Mas agora vem uma grande mágica e um grande pulo do gato para resolver esses nossos problemas. Eu disse agora há pouquinho que os testes unitários são sobre unidade, e o que a gente está testando nesse exato momento é a classe cart. Se a gente está testando a classe cart, a classe delivery_fee_calculator meio que não interessa para a gente agora. Então o que a gente vai fazer é aplicar um conceito de dublê. Ao invés da gente instanciar o delivery_fee_calculator e passar ele para dentro do cart, a gente vai usar um dublê, uma classe que parece que simula o delivery_fee_calculator, mas na verdade ele faz algo determinístico para a gente. A gente tem certeza que esse dublê vai sempre nos retornar o mesmo valor ou nos dar uma garantia maior do que a própria classe delivery_fee_calculator. Como que eu vou fazer isso? Eu vou definir uma nova classe chamada delivery_fee_calculator_dublê. O nome aqui não interessa muito. O pulo do gato é que a gente estende essa classe, ela estende a delivery_fee_calculator. Pela herança da orientação a objeto, a gente sabe que então todos os lugares que aceitam a delivery_fee_calculator também vão aceitar a delivery_fee_calculator_dublê. Por quê? Delivery_fee_calculator_dublê é uma delivery_fee_calculator. Só que a grande mudança é que a gente vai sobrescrever o método calculateFee, e se antes ele ia lá no API e pegava um valor que a gente nem sabe muito bem qual é, agora ele vai sempre retornar 0. Próximo passo é o quê? Eu vou substituir aqui a nossa dependência. Ao invés de eu ter esse método, eu vou ter o meu dublê. Vou passar o dublê normalmente, e agora eu consigo rodar o teste. Passaram os testes. Por que os testes passaram? Porque a gente escreveu esses testes
antes de pensar no cálculo de FII, de entrega. Então a gente pensou somente na soma dos itens. Como agora a gente tem o frete, mas o frete é 0 para todas as chamadas, ele somou 0 com o número de itens, né, a soma dos itens, continuou dando a soma dos itens e os testes passaram como no último vídeo. Esse dublê que a gente criou também pode ser chamado de um stub. E aí você pode estar se perguntando agora, nossa, Cláudio, então quer dizer que toda vez que eu tiver uma classe que depende da outra, eu vou precisar de um dublê. Então eu vou precisar criar uma outra classe que estende essa nossa classe real para fazer as coisas funcionarem. Nossa, não vai ficar muito complexo, eu não vou precisar ficar criando duas classes. Será que o meu sistema vai ter sempre o dobro de classes? Calma, não viaja, não desliga ainda o vídeo. Não é bem por aí. Graças ao PHP Unity e, acredito eu, a maioria ou as bibliotecas de teste do XUnit, a gente consegue criar dublês de uma forma muito fácil. A gente não precisa exatamente definir uma classe nova. A gente consegue criar essa classe, essa instância nova em tempo de execução. Vamos ver isso agora. O que a gente vai fazer é o seguinte. Se antes a gente estava criando um dublê na mão, né, a gente teve que implementar essa classe, o que a gente vai fazer agora é voltar isso para a nossa classe concreta, né, a Delivery Calculator, mas ao invés de instanciar isso daqui, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai chamar o PHP Unit numa função chamada createMock. O createMock precisa receber o nome de uma classe. Então, a Delivery Calculator, você consegue acessar o nome da classe fazendo esses dois pontos, class. Isso daqui, apesar de ser um pouquinho confuso, eu já vou explicar para vocês. Isso daqui vai criar para a gente um stub. Apesar de estar dizendo que vai criar um mock, eu já vou explicar. Como isso cria em tempo de execução uma instância, né, um dublê para a gente vai poder passar isso normalmente e os testes vão passar. Vamos rodar, e o que acontece? Os testes continuam passando. Não é mágico? O que esse createMock fez, muito provavelmente, é usar reflection. Ele vai olhar para o nome da classe que a gente passou, ele vai meio que em tempo de execução, criar uma classe que estende essa classe que a gente passou e aí instanciar um objeto dessa nova classe maluca e retornar isso para a gente. E aí a gente vai usar isso como um dublê. Você conhece alguém que já tentou estudar testes unitários, mas essa coisa de mock simplesmente não entra na cabeça? Manda esse vídeo para essa pessoa. Eu quero finalmente destruir essa ideia de que teste unitário e criar mocks é difícil com esse vídeo. Tudo que a gente viu até agora nesse vídeo e no último vídeo da playlist foi sobre testes de verificação de estado. A gente basicamente rodou uma função, pegou o valor de retorno e comparou se esse valor de retorno era igual a um valor esperado pela gente, ou a gente comparou de alguma forma com um valor esperado. E isso é um teste de verificação de estado. A gente está comparando estado, a gente está comparando valores. Mas existe um outro tipo de verificação, que é um teste de verificação por comportamento ou de comportamento. Esse tipo de teste é muito importante no mercado de trabalho e às vezes as pessoas se esquecem ou não chegam nessa parte do conteúdo que é muito útil. Então presta atenção. Eu estou aqui com uma classe que faz um envio de recibo de pagamento. Toda vez que a gente faz uma compra, lá a gente passa pelo carrinho que calculou o valor da compra, só que a gente precisa enviar por e-mail um recibo, um PDF que seja falando, ó, sua compra deu 55 euros, por exemplo. Então o que essa classe faz ela depende primeiramente de um carrinho e ela depende também de uma classe que a gente chamou de SwiftMailer. Na verdade essa classe a gente não chamou, existe essa biblioteca no PHP, que é uma biblioteca de envio de e-mail, basicamente. Depois disso a gente tem um método sendEmail, que envia um e-mail para alguém, para algum endereço de e-mail, e envia um e-mail com certos itens. Por quê? Porque primeiro a gente vai descobrir qual que é o valor total, baseado nesses itens. Se o valor total for menor ou igual a 0, por exemplo, a gente nem vai mandar esse e-mail, porque eu não vou mandar um e-mail falando que deu 0. Mas se for maior que 0, a gente vai montar essa mensagem aqui, essa maluquice, que é dessa classe, eu nem inventei isso, e depois a gente vai
sim enviar o e-mail usando esse template, usando essa mensagem, sua compra custou tanto. Vamos tentar escrever alguns testes para essa classe que a gente acabou de ver. Eu vou primeiro escrever um teste, que é o teste de deveria não enviar e-mail. Isso é um teste, como a gente viu no último vídeo. Opa. E o que a gente vai fazer agora é, primeiro, de alguma forma, eu vou ter um sender, né? Um objeto que é o que a gente acabou de ver, receipt sender. Só que ele precisa de quê? Ele precisa de um cart e ele precisa daquela biblioteca louca que eu falei do PHP, do mailer, né? São dependências dessa classe. O que a gente vai fazer, baseado no que a gente acabou de ver no começo do vídeo, a gente vai criar stubs para ele, né? A gente vai criar dublês para essa classe, para esse objeto. Então a gente vai fazer aqui um cart, na verdade é isso daqui. E a gente vai fazer que um mailer, na verdade, é isso daqui. Até aí parece que tá tudo bem. Agora eu vou para a nossa segunda etapa do teste que a gente viu no primeiro vídeo, que é o agir, né? A gente vai chamar propriamente o método que a gente quer testar, que é o sendMail. Ele recebe um e-mail, então eu vou colocar aqui foo@bar.com, por exemplo. E a gente precisa passar itens. Então eu vou precisar de itens aqui na minha preparação. Se eu rodo esse teste, o que ele vai me dizer é o seguinte, olha só. Tá, não tem nada exatamente errado com o seu teste, não tem nada falhando, mas ele parece incompleto de alguma forma, porque esse seu teste, should not send mail, ele não performa nenhuma asserção, nenhuma verificação, que foi o que a gente viu no primeiro vídeo. E aí vem a pergunta, o que a gente vai fazer assertion aqui? Tipo, o método sendMail, se a gente for ver, ele não retorna nada. Então eu não consigo pegar o retorno e fazer um teste comparando, né, valores, fazendo uma verificação de estado. Por isso que eu disse que a gente precisa fazer verificação de comportamento. O que eu quero testar? Eu quero testar se ele não enviou e-mail. Então o que a gente pode fazer é usar o nosso mailer de uma forma um pouco diferente. A gente pode imaginar que, como ele é um dublê, ele tem os mesmos métodos da classe original. Mas a verdade é que ele tem métodos a mais, métodos do próprio PHP Unit e métodos que nos possibilitam testar comportamento. A gente consegue verificar se um método desse nosso dublê foi chamado nenhuma, uma ou 5 vezes, por exemplo. E é isso que a gente vai fazer agora. Se eu disse que o teste deveria não enviar e-mail, então eu espero que a gente nunca chame o método send. De onde eu tirei isso? O método send é o método send do próprio mailer. Tanto que se eu entrar aqui na classe receipt sender, eu tenho essa chamada mailer send. Então o que eu estou garantindo é que essa chamada send seja rodada, seja corrida, rode nenhuma vez, nunca. Se eu rodar o nosso teste, agora sim o nosso teste passa. E por que ele passa? Porque isso daqui, esse expect never, na verdade é uma asserção. Na verdade é uma verificação. É como se a gente estivesse chamando assert equals, mas na verdade a gente está fazendo um assert método nunca chamado. Louco, né? Da mesma forma, a gente pode criar um outro teste para quando a gente envia e-mail. A gente espera que isso envie exatamente um e-mail. A gente também poderia escrever aqui exactly one, né? São duas formas de escrever a mesma coisa. Eu espero que o mailer chame o método send exatamente uma vez. Se eu rodar esse método, ele falha. Por quê? Ele disse aqui, ó, você me disse para esperar que o método send seja chamado exatamente uma vez. Mas a verdade é que ele foi chamado 0 vezes. Por que ele foi chamado 0 vezes?
Porque o itens aqui é uma coleção vazia. E o que acontece quando é uma coleção vazia? Ele entra aqui no método send, tenta pegar um total, o total vai dar 0 e ele vai retornar antes mesmo de chamar esse método. Então eu esperava que o método ia rodar e na verdade não rodou. Então eu tenho que dar um jeito dele não entrar nesse return, dele vir para cá. Eu poderia chegar aqui então, né, Claudson, e adicionar novos itens. Poderia, mas isso não ia funcionar. Por quê? Porque a gente vai passar esses itens para essa função sendMail. O que a função sendMail vai fazer com os itens é repassar os itens para a função getTotal. Então, o que está definindo se a gente vai chamar o send ou não é esse if. E esse if, ele olha somente para a variável total, ele não olha para itens. Como que a gente força esse total a não ser menor ou igual a 0? A gente precisa manipular o nosso stub, o nosso dublê do cart. Então, o que eu vou fazer é falar que o cart, quando eu chamo o método getTotal, ele vai retornar para mim 10, por exemplo. Um valor 10. Qualquer valor que não seja menor ou igual a 0. Se eu rodar os testes, agora os testes passam. Então, tudo que a gente viu até agora foi eu manipulando dois dublês para eles se comportarem do jeito que a gente espera. Na primeira linha, na 38, primeiro eu só usei uma verificação de estado. Eu disse que esse teste vai passar se a gente chamar o método send do mailer exatamente uma vez. Na segunda linha, na linha 39, o que eu fiz foi mudar o comportamento do nosso cart, do nosso dublê, forçando que, quando a gente chama getTotal, ele vai retornar para a gente o valor 10, independente dos itens. É como se a gente estivesse sobrescrevendo o método getTotal. Pode parecer um pouco estranho, mas essa é a magia dos dublês. E aí a gente entra num ponto do nome, da nomenclatura. Eu falei no começo que a gente tinha os stubs, que faziam testes de verificação de estado. Aqui a gente está fazendo teste de verificação de comportamento. E a gente está pegando nesses dublês e modificando eles, né? Ou fazendo expects, fazendo verificações com eles. Isso a gente já chama de uma outra coisa. Isso a gente chama de um mock. O Martin Fowler, que é um grande influenciador do mundo de software, ele definiu essa diferença entre stubs e mocks. Ele mesmo disse num texto, que eu vou deixar aqui na descrição e eu aconselho você a ler, que o mercado acaba e as pessoas acabaram se confundindo um pouco no que é um stub e no que é um mock. E na minha vivência, honestamente, a gente acaba usando a palavra mock para representar tudo, para representar todos os dublês. Dependendo do tipo de pessoa que você for, se você for uma pessoa um pouco mais purista, você vai querer usar os termos corretos. Você vai querer chamar stubs de stubs, mocks de mocks, e na verdade existem até outros tipos de dublês que eu não trouxe aqui nesse vídeo. Mas como o próprio PHP e Unity está nos incentivando, né, a gente chama o create mock. Mas às vezes esse create mock retorna um dublê para a gente que a gente está usando como um stub e não como um mock propriamente dito. Isso não é uma coisa somente do PHP. Isso também acontece em outras comunidades de software. A gente acabou se acostumando, pelo menos na minha opinião, de todas as empresas que eu passei, a gente acabou se acostumando a falar mock para todos os dublês, praticamente. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. Tem uma coisa muito importante nesse vídeo que eu não quero que você saia dele sem colocar na sua cabeça. Às vezes os testes unitários são difíceis, é difícil testar uma classe. Vai parecer rude o que eu vou dizer, mas é difícil testar uma classe porque a classe não está bem feita. Eu lembro de eu mesmo perguntando isso para as pessoas num PHP Conference de muito tempo atrás. Eu lembro de eu perguntando por que testar unitariamente era tão difícil.
Na verdade, testar não é difícil. O meu código era difícil. Lembra o que a gente fez no começo? A gente tinha uma classe cart que estava instanciando uma outra classe, instanciando um objeto dentro dela. Esse tipo de comportamento mata totalmente a nossa chance de testar de forma unitária. Eu dei o exemplo de que a gente tem conexão de rede, né? E quando a gente fala de teste unitário, a gente não pode ter uma conexão de rede. Eu posso rodar os meus testes unitários sem ter internet, sem ter um banco de dados de pé, sem ter um outro microserviço, porque eu estou testando unidades de código. Eu estou testando algoritmos, eu não estou testando integrações entre sistemas. Eu estou testando aquele bloquinho de código. Então, sempre que você vê um teste falhando, porque um teste unitário, melhor dizendo, falhando porque o banco de dados não está de pé, pode ter certeza, isso não é um teste unitário. E você precisa começar a praticar mais essa coisa da injeção de dependência, que foi o que a gente fez. Ao invés da gente ter uma dependência ali dentro do nosso código, dar um new diretamente, a gente precisa receber essa dependência ou no construtor ou como um parâmetro do próprio método. Isso faz com que o código fique mais desacoplado. A gente consegue mudar o comportamento de dentro do método, passando classes, passando dublês, passando objetos diferentes. Isso é até uma regra do Solid, talvez o Open Closed Principle, mas isso já é um assunto para um outro vídeo. E eu vejo vocês lá. Tchau!